E porque o Santos joga hoje na Vila contra o Atlético e no próximo sábado tem o clássico contra o São Paulo, que são dois times, Atlético e São Paulo, que estão acima do Santos na tabela e que com 2 vitórias o Santos encostaria ali na briga com o Internacional, com o São Paulo, com o próprio Atlético, enfim, os times do Flamengo, né, os times que estão ali nos primeiros lugares. Mas justamente nesse momento o Santos tem problemas aí para escalar o seu time. A gente está vendo que é uma defesa muito alterada. Lá na frente falta atacante também, né, de peso para esse time do Santos, tirando os extremas, né? Então, enquanto que o Atlético não. O Atlético vai mudar porque o técnico gosta de mudar, né? Não é porque tem problema, porque o Atlético poderia botar o que tem de melhor aí para enfrentar o Santos esta noite. É claro que são 2 jogos na Vila, mas sem o público perde muito, né? Mas o Santos tem 2 momentos importantes aí contra 2 rivais que estão acima dele na tabela e que com 2 vitórias ele estaria ali na briga dos primeiros lugares. Em compensação, se não vencer os 2 jogos, provavelmente fica muito distante das primeiras posições, né? De um trabalho que o Cuca está praticamente iniciando, tem tido altos e baixos aí nos resultados, mas que tem um jogo hoje que tem cara de decisão de campeonato, né? Maior problema, Barreto, na zaga, né? Porque o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez suspensos, 2 zagueiros titulares, né? O Alisson, que poderia também assumir essa vaga na zaga, ele também está suspenso. O Luiz Felipe, com lesão na coxa. Quer dizer, aí vai improvisar o Jobson aí na zaga e joga com o Alex, que é um garoto. Maior problema do Santos hoje, por incrível que pareça, contra um time tão agressivo contra o Atlético, é exatamente na defesa. Muito bem, vamos ver do lado do Atlético, então. Fala, Marquinhos. Não, a gente falando que Corinthians e Palmeiras tem tudo para ser um jogo amarrado e chato, né? Santos e Atlético não. São 2 times corajosos que jogam para frente. O São Paulo tem a leve vantagem de conhecer mais o Santos, né? Do ano passado para cá mudou quase nada o Santos do que ele fez em 2019, como você disse, né, Barreto? Apesar de não ter nenhum título, foi uma campanha muito boa, deixou um legado muito interessante agora para o Cuca, né, tocar o projeto. É um time que joga para frente e o Galo também, né? Apesar do problema na defesa. Então acho que vai ser um jogo mais um jogo dos 2 times corajosos. O Galo, não à toa, ainda não empatou, né, nesse campeonato, não tem nenhum empate. Ou vai ganhar ou vai perder, vai com tudo. Então acho que vai ser um jogo bastante animado. Enfim, apesar dos desfalques. São 2 times que têm dado gosto de assistir. O Sampaoli tem dado gosto de assistir também, o Cuca também, mas os 2 times têm jogado bem. Além dos treinadores, o Galo e o Santos têm jogado bem. Tem feito bons jogos, né, nos estaduais e agora no brasileiro também. Então acho que o São Paulo tem essa leve vantagem, por conhecer melhor o clube, mas também conhecendo o elenco, ele sabe a dificuldade que ele vai ter. Ele até citou o Marinho e o Soteldo, que são realmente infernais ali nos extremos do campo, mas eu acho que por esse conhecimento dele, ele talvez tenha um antídoto, né? Não sei de peça humana, mas ideologicamente, na cabeça dele, ele tem algum antídoto. Você me fez lembrar, Marquinhos, o comentário do Lédio Carmona ontem, né? Que foi até destacado na tarde, né? Espero mais um jogo insuportável. E aí veio um monte de gente nas redes sociais reclamar do Lédio, que depois defendeu. Gente, se eu não puder dizer o que eu penso, então, né? Eu não posso trabalhar no que eu trabalho. E eu acho curioso, porque assim, muita gente nas redes sociais diz como aqui o El Pablito, Corinthians e Palmeiras está de passar gelol no olho. Eu não conhecia essa expressão. Gelol no olho é porque o olho está machucado, ou porque se você passar o olho daquela levantada. Né? O pessoal na rede social reclama que Corinthians e Palmeiras não estão jogando nada, mas reclama quando a gente diz que Corinthians e Palmeiras não estão jogando nada. Fala que não está jogando. O importante é reclamar, é só olhar o histórico, né? Claro. É só olhar o histórico. Dos últimos 3 jogos que foram pelo Campeonato Paulista, o Corinthians ganhou o primeiro de 1-0 na fase de classificação, 0-0 e 1-1 os 2 jogos da final do Campeonato Paulista. E foram 3 jogos horrorosos, né? Então o Lédio não falou nada mais do que constatar a realidade, né? Foram 3 derbys esse ano e os 3 foram muito ruins, simples assim. Então vamos falar do jogo que promete mais agora. Agradecer a participação da Fabíola. Por hoje é só, né, Fabíola? Então até amanhã. Amanhã a gente fala de tudo isso, desses jogos. Amanhã, tudo isso e muito mais. Beijo. Agora nós vamos para Belo Horizonte falar com o Henrique Fernandes para ver o lado do Galo nessa história aí. Tem, no mínimo, uma estatística curiosa. O Atlético jamais conseguiu vencer o Santos na Vila Belmiro, Henrique. A vitória fora de casa que a gente tem aqui por Campeonato Brasileiro é em Cuiabá, né, em 2014. Bom dia. Bom dia, Barreto. Eu estou tentando me lembrar aqui. Eu acho que teve uma em 2008, 2009. Não, 2009, teve uma... tá aqui. 2009, a gente tinha né? levantado hoje na reunião a possibilidade de nunca ter havido uma vitória, mas já está confirmado aqui. Eu tenho, antes que os internautas precisem me corrigir, dessa vez a nossa equipe chegou antes. Foi a última vitória do Galo na Vila e essa por Campeonato Brasileiro. Diego Tardelli, Evandro e Carlos Alberto fizeram para o Galo. Exatamente. Neymar e Léo descontaram.
Neymar que estava começando, né? Ainda era filé de borboleta nessa época aí, né? Totalmente filé de borboleta apareceu dele. ali agora. É verdade. Agora, assim, apesar disso, os dois times já fizeram alguns jogos interessantes na Vila Belmiro, né? E acho que o Marcos falou muito bem. Aliás, bom dia para ele, para o Milton, para quem está nos acompanhando. É um jogo que eu espero coisas boas, né? Porque o Santos já deu uma amostragem recente de que com o Cuca é um time corajoso, é um time que vai para dentro. Contra o Flamengo, o Santos fez um jogo super aberto, mesmo sendo um jogo contra um adversário tecnicamente muito admirado, um time muito forte, que é o time do Flamengo. Então eu espero isso hoje à noite, né? E quando perguntaram ao Sampaoli, que o Marcos estava citando, você vai enfrentar alguns caras que você já comandou, vai enfrentar o talento do Soteldo, do Marinho, que você arrancou o melhor deles, principalmente o Soteldo, né? Como é que para esses caras? Ele falou, atacando. A gente vai atacar, a gente vai seguir mantendo a nossa maneira de jogar, aquela história de ter a posse de bola, porque Soteldo e Marinho são perigosos com a bola. Se eles não tiverem a bola muito tempo, eles vão fazer menos coisa. Então, acho que a ideia do Sampaoli é mesmo fora de casa, fazer um jogo impositivo, ele não abre mão disso, ele fala em Atlético sem medo. Ele mostrou isso no jogo contra o Coritiba, no domingo, né? Em que no primeiro tempo ele bateu quase 70% de posse, uma finalização do Coxa, só 10 do Atlético. Ele vai tentar exercer esse domínio, só que dessa vez contra um adversário mais forte. Tem essa fortaleza nas pontas, né? Dois ótimos jogadores, mas que, como a gente viu, está muito desfalcado, aonde ele normalmente, quando se enfrenta o Atlético, se espera que seu time vá sofrer mais, que é defensivamente. Vamos ver se o Atlético consegue usufruir desse desfalque que o Santos tem na sua defesa. Não dá para a gente cravar que o campinho vai ser aquele que a gente mostrou, Barreto. A gente sabe que o Sampaoli muda muito, mas eu acho que vai ser muito próximo daquilo que a gente viu, né? Com a Arana voltando ao time hoje, com a manutenção de boa parte da espinha dorsal e aquelas dúvidas. Guga ou Mariano na lateral, na frente o Marquinhos tem pedido espaço. Com um detalhe, se fala muito do Guga indo para o Flamengo, se ele entrar em campo hoje é o 7º jogo, ele já não vai poder representar nenhum time na Série A do Campeonato Brasileiro, exceto o Atlético. O Henrique, qual é a sua aposta, então, no bolão da redação? Que tem bolão para a escalação do Sampaoli em Belo Horizonte. São 2 bolões, ainda vou mandar o meu daqui a pouco. O meu bolão é algo muito perto daquele campinho. Eu acho que hoje ele deve manter aquela espinha dorsal. O Keno acho que vai ser titular. E eu acho que na direita ele deve entrar com o Guga na partida de hoje, porque o Guga fez um ótimo jogo em Curitiba, né? Muita gente está esperando ele poupar o Júnior Alonso, por uma questão física. O Alonso é titular em todos os jogos, 90 minutos. Mas não dá muito sinal de cansaço, não. Eu acho que o cara vai seguir jogando, é um Highlander desse time do Atlético, que pode ser líder hoje, dependendo do jogo do São Paulo. São Paulo joga antes com o Bragantino. Dependendo do resultado do São Paulo, o Atlético pode assumir a liderança. Quem está brigando na ponta ali também é o Internacional, que é o atual líder, mas o Inter joga só amanhã. Então o Galo quer tentar fechar a quarta-feira na liderança para botar essa pressão extra no time do Cudê, que amanhã pega o Ceará. Eu falei em bolão e no mesmo momento recebi uma mensagem aqui avisando que o Cartola FC fecha no horário incomum para a rodada, hein? 16h30, então vale esse aviso.